vocês aqui. Esse é o nosso segundo seminário do nosso ciclo de videopalestras, né, do programa de farmacologia. Hoje nós temos o professor Roberto Fonseca, que vai falar de anticorpos na Covid. Roberto, prazer ter você. Quando você puder, eu não estou te vendo aqui no... Gente, cadê o Roberto? Eu queria aproveitar e falar com todos. Eu, em princípio, deixei todo mundo com o microfone fechado. Peço que vocês mantenham assim, para evitar interferências e melhorar a resolução. Durante a apresentação, se quiserem deixar o fechado também, é possível que faça alguma diferença. E podem ir registrando... Ué, mas ele não pode tirar o mudo? Vou tirar dele então. Tá bom, obrigada. Podem registrar aqui no bate-papo, né, na caixinha de bate-papo, se alguém ainda não sabe, mexe aqui o mouse, aí vai aparecer na barra embaixo chat ou bate-papo, depende para vocês. Podem registrar comentários, perguntas, eu vou ficar aqui atenta. E acabar a apresentação, nós abrimos para as perguntas, que podem ser, né, orais. Eu acho que todos vocês, se clicarem no microfone, embora eu do mudo, vocês podem abrir os próprios microfones, sim? Tá? Roberto pode até experimentar isso, ou senão eu vou aí em você, já te acho e tiro o seu... Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Sim. Tá? Ok. Podemos começar? Podemos. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao PFI pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa, né, desses seminários, porque nós sim precisamos discutir muito farmacologia nesse momento tão crítico, né, onde todo mundo está buscando pelo seu quinino, né, e fazendo uma referência à nossa querida professora Rosane, do seminário passado. Então, aproveitar, agradecer também a presença de todos e desejar bastante saúde física e mental nesse momento tão crítico para todo mundo, né? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a anticoagulação na COVID, os seus desafios e as suas perspectivas. Então, a gente vai ver o que tem de informação científica até hoje a respeito desse tema, né? E que a gente possa fazer uma discussão a respeito disso. Então, tá aqui os números atualizados. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se está passando. Não está passando, né? Tá aqui, passou. Então, aqui estão os números atualizados. Então, nós temos até agora 46 mil mortes, né? Então, realmente é um momento bastante difícil para todo mundo, né? E então a gente vai introduzir um pouco o assunto, para depois a gente falar exatamente o que tem de farmacologia de anticoagulantes a respeito disso, né? Então, todo mundo sabe então que o COVID-19 é uma infecção respiratória causada pelo SARS-CoV-2 e que tem importantes efeitos sistêmicos tanto no sistema cardiovascular quanto no sistema imunológico, né? Então, quando a gente olha esse slide, quando a gente pode fazer uma comparação entre a área da extensão pulmonar acometida pelo SARS-CoV-2 e quando a gente compara com uma broncopneumonia de um outro agente, a gente vê, por exemplo, que essa área sombreada, que é a letra, né, essa parte no A aqui, à esquerda, a gente vê, por exemplo, que o vírus ele acomete, na verdade, uma área muito maior quando você compara, por exemplo, com uma broncopneumonia para o outro agente, que só pega essa parte amarela da árvore pulmonar, né? E os autores, eles associam isso, na realidade, a uma expressão difusa desse receptor do tipo, que é o receptor ECA2, que está presente nos pneumócitos do tipo 2, que é onde o vírus, então, vai se ligar nesse receptor ECA2 para entrar na célula. Quando a gente olha essa figura, a gente vê que essa rede capilar, ou seja, a célula endotelial, ela está muito próxima. Então, qualquer reação inflamatória que está acontecendo nessa região, obviamente, vai ter impacto sobre as funções endoteliais, né? E isso daí, obviamente, vai ter um impacto, né?
Então, a primeira questão, o primeiro estudo, o primeiro trabalho que mostrou mais ou menos isso foi esse trabalho de um grupo chinês, né? Isso foi no final de fevereiro, início de março, onde eles mostraram, esse foi publicado na Lancet, né? Que mostraram chances crescentes de morte associado aos valores de D-dímero superior a 1 micrograma por ml na admissão hospitalar. Então, esse foi um estudo, por exemplo, que foi com 191 pacientes, né? Então, quando a gente olha essa tabela, a gente vê que 54 dos pacientes que não sobreviveram, ou seja, né, 81% desses pacientes apresentavam valores de D-dímero maior do que 1 micrograma por ml. Tá? Então, esse índice, por exemplo, naqueles pacientes que sobreviveram está em torno de 24%. Então, obviamente, a gente vê esses valores de D-dímero mais aumentados. E para a gente tentar entender um pouco o que seria esse exame, né? O que seria esse D-dímero, aqui eu mostro para vocês, do lado esquerdo, um esquema simplificado do sistema de coagulação. Então, mostra, por exemplo, que quando você tem uma injúria vascular, você tem que esse sistema ele é ativado, né? Então, seja pela via intrínseca ou pela via extrínseca, a gente tem a geração do fator 10A, né, acontecendo, e ele vai clivar a protrombina em trombina, e a trombina ela vai clivar o fibrinogênio circulante do plasma em fibrina. Então, você vai formar um coágulo rígido de fibrina. E, obviamente, a gente tem que ter sistemas anticoagulantes fisiológicos que controlam para que esse trombo não se estenda além do seu sítio de injúria. E um desses mecanismos anticoagulantes fisiológicos é o sistema fibrinolítico que está aqui colocado do lado direito, né? Então, assim como a trombina, ela é uma enzima crucial para o sistema para você formar o coágulo de fibrina, então uma enzima super importante. A plasmina também é uma enzima bastante importante que é formada nesse sistema fibrinolítico e ela vai degradar a fibrina em produtos de degradação de fibrina, entre eles o D-dímero. Então, ou seja, valores de D-dímero aumentados significa que está tendo uma fibrinólise aumentada. Então, significa que está havendo um processo de coagulação bastante elevado, né? Então, esse trabalho, esse gráfico, mostra a curva de D-dímero dos pacientes não sobreviventes ao longo do tempo, indicando o aumento progressivo desses valores. Então, a gente vê aqui valores de D-dímero em relação ao tempo que esses pacientes foram hospitalizados. Então, a gente vê que essa curva aqui, a gente vê, na verdade, esses valores crescentes para aqueles pacientes que não sobreviveram e comparando, por exemplo, com outro grupo que tem valores muito baixos, né? Outra coisa também importante que foi relatada nesse trabalho é a ocorrência de trombocitopenia, por exemplo, que aconteceu em 20% dos pacientes que não sobreviveram, assim como também um ligeiro prolongamento do tempo de protrombina. Então, de 13 segundos, esses pacientes foram com um pouquinho mais elevado o tempo, em torno de 16, 17 segundos. Tá? Então, esse foi o primeiro trabalho que mostrou, na realidade, essa questão de que a hemostasia poderia estar um pouco prejudicada em relação a esses pacientes hospitalizados com COVID. Tá? E aí, logo em seguida, surgiu esse outro trabalho do JTH, né, publicado na mesma época, com 183 pacientes, que confirmava a elevação desse D-dímero. Então, nós temos esses valores aqui em verde daqueles pacientes que não sobreviveram, né? E além do ligeiro prolongamento do tempo de protrombina. Então, quando a gente compara os pacientes que não sobreviveram com os sobreviventes, a gente vê que isso está um pouco prolongado, né? Então, na verdade, esse tempo de protrombina, não falei, mas é um teste de coagulação que é muito utilizado na clínica para você fazer o monitoramento de pacientes que usam a varfarina, que é um anticoagulante oral muito utilizado, tá? Então, de novo, mostra valores de D-dímero aumentado nesses pacientes. E esse trabalho também, ele mostrou que esses pacientes que não sobreviveram, ou seja, 71% desses pacientes atenderam os critérios da Organização Internacional Organização Internacional de Trombose e Hemostasia, né? Para um quadro, por exemplo, um quadro de coagulação intravascular disseminada. Então, a gente vê que 71% desses pacientes
atingiram esse score. E esse score, na verdade, ele leva em consideração, por exemplo, contagem de plaqueta, dedímero, níveis de fibrinogênio plasmático e prolongamento do tempo de protrombina. Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Tá? Diferentemente da síndrome de ativação macrofágica, que é conhecida na clínica, né, e que pode ser desencadeada também por infecções por micro-organismos, que é onde o paciente ele apresenta um quadro de inflamação sistêmica, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, disfunção hepática e coagulopatia de consumo. Então, a gente tem um quadro de trombose e de sangramento. O que os cientistas acreditam que acontece na COVID-19 é um quadro de coagulação intravascular local, né? Onde você tem uma associação íntima do processo inflamatório com o processo trombótico. Então, o termo que eles utilizam muito é imunotrombose, né? Onde você tem essa coisa muito próxima, né? E o desenvolvimento, na realidade, desse quadro imunotrombótico, ele está associado à liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF-alfa, que sabidamente estimulam a ativação do endotélio e também estimulam as células do sistema imune, por exemplo, a expressar o fator tecidual. E o fator tecidual ele é importante, por exemplo, para ativar a via extrínseca. Tá? Então, só que a gente não pode deixar de mencionar também a presença dos neutrófilos jogando as suas redes extracelulares, né? Então, a gente sabe esse mecanismo, por exemplo, foi muito estudado nos últimos 10 anos e mostrou, na realidade, que sem NET você não tem trombo, né? Então, a gente não pode deixar de falar da contribuição desses NETs, da possível contribuição que esses NETs podem ter na formação do trombo. Então, por exemplo, também existem outros mecanismos que podem contribuir para a geração desse trombo. A hipoxemia, por exemplo, a liberação de micropartículas pró-coagulante de plaqueta ativada e a ativação do sistema de contato por superfícies negativas, né? Então, a verdade é que qual é o grau de contribuição que cada um desses mecanismos tem para a formação do trombo pulmonar, a gente ainda não sabe. Quem sabe os modelos animais ajudam a gente a responder essas questões, né? De qualquer forma, todos esses estímulos levam ao favorecimento de um endotélio com um perfil muito mais trombogênico, onde você tem adesão, ativação e agregação plaquetária e ativação do sistema de coagulação. Isso vai pesar muito mais na balança, por exemplo, do que quando a gente compara com os mecanismos anticoagulantes fisiológicos. E aí o paciente vai ter um quadro trombótico. Tá? Então, nesse painel aqui, a gente está resumindo quais são os fatores, né, que contribuem do sistema imune que contribuem para um quadro de coagulação intravascular local, pulmonar ali. Então, a gente falou deles nesses 3 primeiros, principalmente está relacionado com o processo inflamatório que está acontecendo ali, né? Eles também acreditam, por exemplo, que a questão da ECA2, qual que seria a participação da ECA2 nesse processo. Então, a gente sabe, por exemplo, que a ECA2 ela é uma enzima importante para o sistema cardiovascular que regula processos como a vasodilatação, mecanismos anti-inflamatórios, antioxidantes. E quando o vírus ele se liga nessa ECA2, ela é internalizada. Então, não se sabe exatamente qual que é a repercussão disso, né? Eles também falam, por exemplo, em relação a fatores, na verdade, eles falam fatores relacionados à idade, né? Então, por exemplo, alguns indivíduos inflamam mais e outros menos, um coagula mais e outro menos, tá? E também ele coloca esse outro fator aqui, que seria, por exemplo, daqueles pacientes que já estão num quadro um pouco mais avançado, que é a fase 3, é a tempestade de citocinas, né? Então, por exemplo, esse paciente, a própria intubação e a própria ventilação mecânica é um estímulo físico agressivo, e isso pode, de fato, precipitar um quadro, ajudar, na verdade, nesse quadro imunotrombótico. Então, aqui nós temos um slide que ilustra bem todo esse ambiente trombogênico que está acontecendo a nível pulmonar, né? Então, a gente tem lá
a formação do trombo pelos neutrófilos jogando seus nets, macrófagos ativados expressando fator tecidual, mediadores pró-inflamatórios, citocinas e moléculas pró-coagulantes, que está acontecendo essa troca entre o pulmão e a célula endotelial ali, né? Então, todo favorecendo esse ambiente trombogênico. Tá? Então, cedo assim, eles começaram a estudar e viram que os pacientes que têm COVID severa apresentam um alto risco de eventos trombóticos, né? Então, esse trabalho aqui foi com 150 pacientes, né? 64 desses pacientes apresentaram complicações trombóticas relevantes, sendo que a maioria deles tinha valores de dedímero aumentado também, né? Então, para esses pacientes, foram sugerido uma terapia anticoagulante como uma tentativa de tentar reverter, né, uma coisa para tentar reverter esse quadro. Tá? Esse outro trabalho também mostrou, por exemplo, que as características fisiopatológicas da trombose dos pacientes com COVID parecem ser um pouquinho diferente dos pacientes com tromboembolismo pulmonar clássico, né? Então, ele mostrou lá, por exemplo, que o trombo ele tá muito mais distribuído nas artérias periféricas, ele tem uma carga trombótica um pouco menor, de novo, quando comparado com o indivíduo que tem um quadro de coagulação intravascular disseminada, né? Ou um processo trombótico mais ativo. Né? Então, mostrando que está acontecendo ali essa trombose pulmonar, uma coisa mais local. Tá? E aí, de novo, sugerindo a terapia anticoagulante como uma alternativa para tentar diminuir essa mortalidade, tá? E quando a gente fala de terapia anticoagulante para um paciente que está hospitalizado, a gente está falando principalmente da terapia anticoagulante por via parenteral. Então, nós estamos falando da heparina de baixo peso e do Fundaparinux, tá? Então, esse paciente, ele fica internado, né? Recebendo esses fármacos por via parenteral. Desculpa o interfone aqui, tá, gente? Agora não dá para atender, tá? Então, para falar só para vocês o histórico em relação à heparina. Desculpa, gente. Oi. Desculpa. Coisas que podem acontecer, né? Em ambientes remotos, tá? Então, só para falar para vocês um histórico rapidamente da heparina, tá? Ela, na verdade, ela foi descoberta em 1916 no fígado de cachorro. Depois da década de 30, ela passou para a ser extraída de pulmão bovino. E da década de 70 começou a ser extraída de intestino suíno. Até que há 2 anos atrás foi aprovado na farmacopeia brasileira a heparina de intestino bovino. E ela apresenta algumas diferenças estruturais importantes quando a gente compara com a heparina de intestino suíno. Tem metade da atividade anticoagulante por conta de algumas diferenças estruturais. Em termos de estrutura, a heparina ela é composta por unidades disacarídicas repetitivas, contendo um ácido hexurônico e uma hexosamina. Tá? Então, essa estrutura ela se repete ao longo de uma cadeia sacarídica grandalhona. Tá? E dentro dessa cadeia sacarídica grandalhona, nós temos sequência pentasacarídica específica, que tem essa cara aqui mostrada aqui em cima, que ela vai se ligar à antitrombina, que é um anticoagulante fisiológico. Então, quando a heparina ela se liga à antitrombina, ela age como um catalisador que vai potencializar o mecanismo de inibição dos fatores 2A e 10A, principalmente. Então, com isso, ela vai agir como um catalisador e inibir o processo de coagulação, tá? Então, essa figura aqui do Goodman mostra essa cadeia sacarídica grande, contendo essa sequência pentasacarídica. Ela interage com a antitrombina. Então, com isso, potencializa a inibição antitrombina-trombina e antitrombina 10A. Como vocês podem ver por esse esquema, esse mecanismo de potencialização da inibição é um pouquinho diferente com a trombina e com o fator 10A. A potencialização antitrombina-trombina
precisa com que a cadeia de heparina interaja com as duas moléculas. Então, ela tem que ter um peso, ela tem que ter um peso molecular maior, tem que ter uma cadeia sacarídica maior. Enquanto que aqui com o fator 10A, não. Ela só precisa interagir com a antitrombina, ela não interage com o fator 10A. Sendo assim, a indústria farmacêutica ela fez, através de diferentes metodologias de fragmentação, heparinas de baixo peso molecular, onde ela quebrava essa cadeia. Então, pode ser, por exemplo, o tratamento alcalino, por heparinase, por tratamento com ácido nitroso, né? Seja qual for esse método, a gente gera fragmentos de heparina de baixo peso molecular, claro, contendo aquela sequência pentasacarídica, que é essa sequência que vai interagir com a antitrombina e ter ação anticoagulante, tá? E aqui no Brasil nós temos principalmente a enoxaparina, que tem o nome comercial de Clexane, ok? Então aqui mostra o esquema de uma heparina de baixo peso molecular. Ela então vai se ligar à antitrombina e potencializar somente a inibição antitrombina 10A, porque ela não tem uma cadeia sacarídica grande o suficiente para interagir antitrombina-trombina, tá? E a indústria farmacêutica fez por síntese química depois o fondaparinux. Então, o fondaparinux ele é um polissacarídeo sulfatado que contém somente aqueles 5 açúcares, né? Que é a sequência pentasacarídica que liga antitrombina fator 10A. Obviamente, também não tem a cadeia sacarídica grande o suficiente para interagir com a antitrombina-trombina. E os efeitos adversos que nós temos com essa terapia anticoagulante é hemorragia e trombocitopenia, que vai de 1 a 5% de uma heparina de alto peso molecular. Heparina de baixo peso molecular tem uma tendência de sangramento muito menor e de trombocitopenia também muito menor, sendo que o fondaparinux, a tendência de trombocitopenia ela é nula. Então, significa que quanto maior a cadeia sacarídica para essa classe farmacológica, maior os efeitos adversos. Tá? E aí começou, então, esse na verdade foi o trabalho principal, relacionando, por exemplo, o tratamento anticoagulante com uma mortalidade diminuída em pacientes que têm COVID severa com coagulopatia. Então, esse foi o principal achado. Então esse trabalho aqui, na realidade, ele foi com 449 pacientes com COVID severa, tá? Tem uma média de idade aqui dos 65 anos. 60% desses pacientes apresentavam doenças crônicas associadas e no final desse estudo 70% sobreviveram, tá? Então desses 449, 99 receberam heparina por 7 dias, sendo que a heparina desses 99, 94 era heparina de baixo peso molecular com essa dose aqui que eles chamaram de profilática, né? Que é de 40 a 60 miligramas por dia. E 5 desses pacientes receberam heparina de alto peso molecular, que a dose está entre 10 e 15 mil por dia, tá? 15 mil unidades por dia. E 350 foi separado no grupo que não recebeu heparina, tá? E no final do estudo, eles perceberam que não tinha diferença na mortalidade em 28 dias entre de forma global, né? Vamos dizer assim, entre aqueles que usaram heparina e aqueles que não usaram. Então, tinha uma mortalidade que era mais ou menos parecida, né? Eles fizeram uma correlação positiva entre a idade, valores do tempo de protrombina e valores do D-dímero, principalmente. Então, correlacionado positivamente isso com a mortalidade, tá? E fizeram uma correlação, na verdade, dizendo o seguinte, olha, para esse estudo também mais ou menos 20% desses pacientes tiveram um quadro de trombocitopenia e esse quadro de trombocitopenia também foi associado com um prognóstico ruim, tá? Agora, uma coisa interessante desse estudo foi quando eles separaram, na verdade, esses grupos, que é esse gráfico que a gente vê aqui, tá? Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente vê, por exemplo, quando a gente separa entre aqueles pacientes que tinham valores de D-dímero até 6 vezes e 8 vezes aumentado, que usaram a heparina, e daqueles que não usaram, uma diferença importante em termos de mortalidade. Então, a gente vê, por exemplo, 40% daqueles que usaram não morreram e 60%, você tem, na verdade, uma mortalidade de 40% daqueles que usaram heparina, que tinham valores elevados, e 64% que não usaram, ou seja, mais ou menos mostrando que o tratamento com anticoagulante reduziu em quase 25% a mortalidade desses pacientes.
tá? Então, uma outra coisa importante que ele chama atenção aqui nesse trabalho é em relação a esse grupo. Então, quando a gente olha essa tabela, então, quando a gente está vendo essa tabela, a gente vê que para aqueles pacientes que têm valores de dedímero normal, o tratamento anticoagulante parece que até piora em relação à questão da mortalidade, né? Apesar do teste estatístico não ter colocado nenhum tipo de diferença estatística aqui, claramente parece que existe essa tendência, né? Então eles falam, esses autores, eles falam que a ativação do processo de coagulação contribui para a compartimentalização desses patógenos, reduz, né? Ou seja, você tem uma coisa aí, quando você gela aquele coágulo de fibrina, você prende aquele patógeno ali naquele lugar. E que esse processo é importante para a defesa, né? Então, ou seja, se você fazer um tratamento anticoagulante sem uma coagulopatia significativa, você tem um potencial risco. Ou seja, na verdade, a gente está vendo que o tratamento anticoagulante ele só é benéfico, ele parece ser benéfico para aqueles indivíduos que têm valores de dedímero pelo menos 3 vezes aumentado, tá? E indica um quadro de coagulopatia. E baseando-se nisso, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, ela fez um guideline para o manejo e reconhecimento desses pacientes com COVID-19 que têm coagulopatia, tá? Então, ela diz o seguinte, olha, esses pacientes eles têm que ser dosados para esses 4 exames, então, principalmente essa questão de valores do dedímero, ele é o mais importante deles, tá? O tempo de protrombina, a questão da contagem de plaqueta e os níveis de fibrinogênio é menos importante. E para aqueles pacientes que têm valores de dedímero aumentado, começa uma dose profilática de heparina de baixo peso molecular. Entretanto, aqueles pacientes que têm valores normais, mas que, por exemplo, têm risco de evento cardiovascular aumentado, também pode ser sugerida uma terapia profilática com heparina de baixo peso molecular, tá? E essa estratificação de risco em todos os pacientes precisa ser feita para dizer se ele deve, se ele pode usar heparina ou não pode usar heparina, né? Então, o que tá escrito aqui nessa outra tabela é que, vamos dizer assim, doses mais elevadas podem ser necessárias para paciente com risco trombótico aumentado. Ou seja, não só você fazer uma dose profilática, mas você considerar, por exemplo, a profilaxia por um tempo de até 45 dias. E, se for possível, para esse paciente fazer exames de imagem para detectar possíveis trombos em outros locais, tá? Então, essas são as diretrizes que foram preconizadas pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, tá? E com isso a gente chega na parte final da apresentação, onde eu vou falar esses desafios. Então, assim, então, uma coisa importante dessa história é a gente confirmar esses dados com heparina de baixo peso. A gente precisa de um N maior para a gente saber se a gente pode usar empiricamente a heparina de baixo peso em pacientes que têm COVID moderada. Então, tem trials rolando nesse sentido, né? E a terapia antitrombótica, obviamente, ela não restringe só a heparina de baixo peso. Ela também pode usar, né? Existe também a classe farmacológica dos antiplaquetários, dos novos anticoagulantes orais e dos agentes fibrinolíticos. Então, existem trials rolando, por exemplo, com os antiplaquetários. E a pergunta é, será que esses novos anticoagulantes orais, inibidores diretos da trombina e do fator 10A, eles podem ter esse efeito benéfico também? Ou seja, pode ser uma alternativa à heparina de baixo peso molecular, né? Então, aqui, na verdade, a gente tem uma questão de segurança importante, porque a gente sabe que esses novos anticoagulantes orais, eles têm risco aumentado de sangramento gastrointestinal. E todos aqueles estudos que foram feitos com heparina de baixo peso molecular não teve nenhum problema em termos de sangramento, porque a gente sabe que a heparina de baixo peso molecular é o anticoagulante mais seguro que se tem, tá? E não existem trials rolando em relação aos fármacos que são fibrinolíticos também, porque tem risco aumentado de sangramento intracerebral. Então, não acredito que isso vai ter algum tipo de benefício para esses pacientes, tá? E uma outra pergunta que a gente pode fazer também, que é uma coisa que tem que ser feita, existem trials rolando nesse sentido, é se a terapia que é imunomodulatória, ela pode ter algum efeito benéfico indireto
na terapia antitrombótica. Então, a gente sabe, por exemplo, que, né, já que esse processo foi chamado de imunotrombose, e você tem que esse processo inflamatório contribui muito para esse processo trombótico. Então, será que se você interferir nessas funções do sistema imune, você indiretamente você resolve, por exemplo, a formação do trombo? Então, essa é uma outra questão importante de se fazer, tá? Assim como os mais estudos são necessários, por exemplo, para entender os mecanismos de formação de trombo a nível pulmonar e alguns indivíduos também a nível sistêmico. Então, por exemplo, por que em alguns casos a infecção ela vai precipitar um AVC isquêmico ou outro evento cardiovascular, por exemplo, como infarto agudo? Será que é uma agressão direta do vírus na célula endotelial, né? Como, por exemplo, já é descrito para outros vírus? Qual, por exemplo, que é a importância da ECA2 nessa história, né? A gente sabe que a ECA2 ela é uma enzima que ela é expressa não só no pulmão, mas em outros órgãos também, coração, cérebro, no trato gastrointestinal. Então, será que, por exemplo, essa downregulação de uma enzima que é tão importante para o sistema cardiovascular, será que isso implica alguma coisa em termos de pacientes com COVID? Então, essa é uma questão que pode ser estudada também, né? E uma outra janela que se abre nessa história, na verdade essa janela já vem sendo explorada há muito tempo, são as outras atividades farmacológicas que não a antitrombótica que a heparina e seus derivados possuem, né? Então, como já descrito em inúmeros trabalhos na literatura, como por exemplo a atividade antimetastática, a atividade anti-inflamatória, por exemplo, né? Então, heparina, e aí eu vou fazer uma referência ao nosso querido professor Paulo Melo daqui, que sempre falou que heparina é um excelente anti-inflamatório, né? E, obviamente, essa atividade anti-inflamatória ela pode ser uma vantagem da classe farmacológica, né? Em relação às outras classes, por exemplo. Essa atividade anti-inflamatória, tá? E outra coisa importante também é a atividade antiviral, né? Então, por exemplo, trabalhos mostram que o vírus ele se ancora nas cadeias de heparansulfato de proteoglicanos que estão presentes na superfície celular. Então, na verdade, o vírus aqui ele se concentra ele se liga primeiramente nessas cadeias, né? Aqui concentra para que ele possa ser apresentado mais eficientemente para o seu receptor ECA2 e esse processo, todo esse complexo, então, ele é endocitado, tá? Então, esse trabalho aqui, por exemplo, ele mostrou que a incubação prévia de células vero com heparina diminuiu a invasão tanto do SARS-CoV-2 quanto do SARS-CoV-1. Então, essa atividade antiviral também pode representar uma vantagem. E outro, dentro desse contexto de polissacarídeos sulfatados, né, quando a gente consegue fazer diferentes modificações estruturais na molécula de heparina, ou você usar algum método onde você possa separar, por exemplo, uma fração de baixa e de outra de alta atividade anticoagulante, frações essas que têm estruturas bem características, a gente tem na mão, então, uma ferramenta farmacológica importante para a gente fazer estudos de interação, estudos, na verdade, de estrutura versus atividade farmacológica. E essa é a linha do laboratório de tecido conjuntivo do qual eu faço parte. A gente submeteu esse projeto, então, para fazer o estudo da interação com o vírus, né, com a sua atividade anticoagulante da heparina, atividade antiviral e anti-inflamatória para o tratamento da COVID-19. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado e desculpa aí por todo esse rebuliço. Enfim, estava um pouco nervoso no início da apresentação, mas espero que possa ter sido claro aí para todo mundo. Tá? Obrigado, gente. Parabéns, Roberto. Muito bom. Normal, Roberto. Você tem sido um desafio para nós, né? Roberta, parabéns, te agradeço. Eu queria começar, vou abrir aqui para as perguntas. Eu queria começar tentando o professor Júlio Schafstein, que fez logo no início um comentário, mas ele estava com problemas aqui no áudio, para que ele consiga falar. Se não, acho que ele disse que ia mandar WhatsApp para a Cláudia. Júlio? Consegue falar? O Cláudia está com uma pergunta aí, podemos ouvir, senão eu leio aqui o que ele escreveu. Oi, Rosane, eu vou olhar agora, mas eu vi que ele colocou a pergunta aqui no chat.
sobre a expressão da ECA2, né? Se é luminal ou se é basal. Isso. Isso. Mas para mim não chegou, não. Eu não sei se ele vai mais, né? Por isso que eu estava comentar mais. Olha, Júlia, essa daí é uma boa pergunta. Na verdade, eu não parei muito para ler sobre a ECA2, não, mas a gente vai ter um seminário aqui sobre isso. A Luciene, ela ficou de fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, realmente, eu não sei te responder essa pergunta, mas a gente vai ter um seminário sobre isso. E essa questão da ECA2 é uma coisa importante, né? Porque, por exemplo, é uma enzima que ela está presente em vários órgãos e aí a gente não sabe exatamente o que esse processo, quando o vírus se liga nessa ECA2, isso é internalizado, o que isso representa em termos de efeito para o sistema cardiovascular, já que a ECA2 ela tem várias funções de vasodilatação, de anti-inflamação, de antioxidante, né? Mas eu não sei se a expressão dela fica se é basal ou se é luminal. Não sei te dizer, porque eu não parei muito para ler sobre a ECA2, não. Mais perguntas? O professor quer esperar os mais jovens, mas está aberto aqui. Eu tenho uma pergunta. Quem? Só não estou vendo. Eu escrevi uma pergunta então, aí. Ana Luísa. Peraí, umas Ana mãozinhas Luísa. ali no... Eu escrevi uma Vamos pelas pergunta aqui. mãozinhas. Vocês viram? Vou ler, não vi, Escrevi uma Marília, mas vou pergunta ver. antes. Tá bom. Diga lá, Ana Luísa. Vou tentar ser democrática aqui e respeitar a ordem, mas vocês me ajudem. Não, realmente é uma curiosidade. Parabéns, Roberto. É bom. É sempre legal ver esse assunto também, né? Eu gosto muito de partir de hemostasia. E eu acho bem interessante esse projeto, né? Inclusive tem muitas evidências, né? E eu acho que você fez mostrou um panorama assim bem interessante. E aí eu fiquei curiosa, né? No final, né? Na questão dos desafios, né? Quando você fala de antiplaquetários, o que já tem assim? Já tem alguma coisa mais? Porque eu entendo que seria sempre terapias que ajudariam, né? Nesse processo, né? Em que momento entrar também? As pessoas que já fazem uso de antiplaquetários, teria já algum estudo como foi feito esse para quem já tem, de uma maneira geral, né, uso de terapia anticoagulante? Já tem trials rolando já, Ana, nesse sentido. Já tem trials rolando, sim. E uma coisa interessante, por exemplo, quando você... Oi? Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Teria algum alvo já, assim, suposição? Não. Na verdade, não. Eles estão fazendo, na verdade, com os inibidores do receptor de ADP. Aspirina também tem esse trial rolando, entendeu? Mas não tem nada publicado até então. Mas uma coisa interessante, por exemplo, que pode falar a favor disso, é que aquele trabalho, por exemplo, que eu mostrei, mostrando que os pacientes com a COVID, ela tem um tipo de trombose que é um pouco diferente daquele tromboembolismo venoso, ele mostrou, por exemplo, que o trombo tudo está muito mais na árvore arterial. Então, quando a gente fala, por exemplo, do trombo arterial, ele é um trombo mais rico em plaqueta, né? Então, isso pode pesar a favor dos antiplaquetários também, nesse sentido. Mas a pergunta que fica nessa história é o seguinte: esse trombo que está sendo formado, será que esse trombo ele é composto muito mais de plaqueta? Será que é NET? Será que o sistema de contato, por exemplo, tem uma importância nisso? Então, a gente precisa entender o seguinte: o que está formando esse trombo, né? Será que é mais plaqueta? Será que é NET? Então, com isso, a gente vai conseguir entender isso melhor. Mas, sim, existem trials rolando, mas não tem nada até agora de resultado benéfico em relação a isso, né? E também esses estudos são muito recentes, né? Saiu em março, abril, então não tem muita coisa ainda a respeito disso. O que a gente tem, na verdade, que eles usaram heparina de baixo peso molecular, porque sabe que é o anticoagulante mais seguro, é o antitrombótico, né? Mais seguro que a gente tem. Mas na clínica já é usado, né? Na clínica com tranquilidade, né? Sim, monitoramento, né? Então, isso. Ok. Só aguça a nossa curiosidade. Pronto. Então, melhor assim. Não, mas sim, existe esse potencial dos antiplaquetários, sim. Roberto, antes de prosseguir, obrigada, Ana Luísa. Antes de prosseguir perguntas, eu queria te sugerir de tirar o compartilhamento de tela, porque aí podemos maior, acho que fica melhor para o vídeo também, as perguntas. Podemos nos ver a todos, quem sabe. Isso. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso? Só no verdinho lá, stop share, deve ser alguma coisa assim.
na barra. Tem algum fone aí, acho que dando interferência. Espero que não. De novo, desculpa pelo barulho do interfone aqui. Saiu? Saiu. O compartilhamento saiu. Acho que a interferência também. Essa interferência, às vezes, é se alguém está com celular e computador. Então, eu estou seguindo aqui nas mãozinhas levantadas em azul, porque tem uma pergunta escrita da Marília. Deixa eu ver aqui. O Marília quer falar? O que é que eu leia? Posso falar? A pergunta era sobre diferenças entre... Tá me ouvindo? Ele saiu? Desculpa, gente. Eu estou aqui, o interfone falando. O pessoal querendo fazer obra aqui embaixo, eu pedi para eles pararem enquanto eu estava fazendo a palestra. Então, eu estava até falando com a Cláudia mais cedo, né? Porque esse ambiente remoto, às vezes um começa a ligar um pagode alto, o outro começa a fazer uma obra, entendeu? Então, a gente não tem controle. Na hora da sua palestra, claro. Claro, né, Marília? Como não, né? Por que não? Então, a minha pergunta era a seguinte, cada vez mais saem estudos mostrando diferenças da severidade da Covid-19 entre homens e mulheres, né? Quer dizer, os homens saem prejudicados, tem uma questão da quantidade de ECA2 em diferentes partes do corpo, também testosterona, enfim, uma série de fatores. Aí eu me perguntei se já haveria algum estudo comparando essa questão da coagulação entre homens e mulheres, e se não houver, né, especificamente na Covid, se não houver, o que a gente poderia especular nesse sentido, sabendo a diferença entre homens e mulheres em relação à coagulação? Na verdade, a gente sabe, Marília, por exemplo, que algumas mulheres que usam concepcional, elas têm tendência aumentada com trombo, que isso, na verdade, aumentaria a síntese dos fatores de coagulação, entendeu? Mas em relação a essa questão da idade entre homens e mulheres, se tem algum estudo nesse sentido, eu realmente não conheço, entendeu? Porque, na verdade, a mulher ela entra em menopausa depois com a idade, né? Esses hormônios abaixo, então não seria uma influência hormonal nesse sentido. Não sei dizer. Eu realmente não conheço. Obrigada, Roberto. Obrigada, Marília. Então, aqui nas mãos levantadas, acho que o professor Júlio Schaffstein entrou com outro aparelho, então, se ele quiser tentar falar. Isso. Ai, que bom, Roberto. Realmente, vocês estão me ouvindo ou não? Sim, Tá perfeitamente. Sim. Tudo bem? Boa tarde, Júlio. Deixa eu tirar aqui. Puxa vida. Pode falar tá que fácil. Porque é esquisito, você fica ouvindo a minha própria voz com uma diferença de alguns segundos. Tem o delay, né? Tem o delay. Eu não estou me adaptando bem. Roberto, vou deixar... A pergunta é o seguinte, eu vou tentar me concentrar, porque esse troço é difícil. Você mostrou no seu modelo a ECA na região basal. Eu queria saber se existe alguma evidência, seja in vitro ou em função da ACE2, se apresenta de fato na região basal, não apenas no lúmen, na região apical. Uhum. A segunda questão relacionada a ACE2 é o seguinte, durante a progressão da infecção, é óbvio que a gente tem uma viremia, talvez assim naquela segunda fase onde as coisas começam a se complicar, porque o vírus chegou lá na região inferior do pulmão e você tem infecção do pneumócito 2. Qual é a evidência que exista sustentação da downregulation da ACE2 na região do septo apical? Se você conhece algum estudo que mostra que isso de fato acontece em relação a um pulmão que não foi agredido pelo SARS-CoV-2, tá?
Eu peço desculpas pela maneira como eu estou me expressando, mas é que está sendo muito imagina, difícil. Eu estou ouvindo a minha verdade... voz o tempo todo. É uma coisa muito incômoda isso. Realmente não estou me adaptando com esse processo. É difícil para todo mundo aqui. É engraçado. Eu acho que eu ficaria menos tenso se eu estivesse numa sala de aula com muita gente do que aqui. Eu não sei por que isso, não sei se é uma coisa nova. Eu não sei se a quarentena está me deixando mais ansioso. Também tem isso, né? Mas às vezes é difícil mesmo, gente, né? Mas em relação a essa sua questão, então, a primeira, na verdade, até a Cláudia ela tinha mandado essa pergunta, né? Se eu sei, por exemplo, se a ECA2 ela tem uma expressão muito mais basal ou mais apical. Eu não sei porque eu não parei muito para ler sobre a ECA2, né? A gente sabe, na verdade, que a ECA2 ela é uma enzima que ela está expressa em vários órgãos e tecidos, né? Então, quando você tem essa ligação do vírus, você dá um regula, né? Mas você também tem um trabalho muito bonito mostrando que nas células epiteliais do alvéolo, quando você tem interferon tipo 1 ou tipo 3, você tem uma upregulation da estufa. Uhum. Então, essa dinâmica ela é muito importante para a gente conseguir visualizar se existe, de fato, um papel para essa down regulation que o pessoal, por exemplo, de IRACE, o pessoal de calicreína cinina, entende? Gosta muito de imaginar esse cenário. Sim, sim. Mas até agora eu ainda não vi uma evidência mais direta de que, de fato, essa disfunção possa acontecer. Eu também não, Júlio, eu também não consegui. Então, para as pessoas que estão interessadas nessa interseção, isso é uma questão. É verdade, Júlio, você tem razão. Nem que fosse abordado em vitro, por exemplo, com a Cláudia, com o Celso. Eu também não vi nada a respeito disso, não, Júlio. A ECA2, realmente, é que eu não parei muito para ler sobre a ECA2, entendeu? Mas a gente vai ter esse seminário aqui, então, portanto, já fica o convite a todos para ficar ligado, né, nos nossos seminários, que a gente vai falar um pouco mais sobre a ECA2 e quem sabe a gente consegue especular alguma coisa nesse sentido. Mas eu realmente eu não li nada a respeito sobre a ECA2, li muito pouco, né? Então não sei dizer exatamente o que essa informação representa. Todos nós estamos sofrendo esse problema, Roberto. Claro que eu compreendo, a gente não domina todos os componentes da literatura, mas eu vou tentar simplesmente ver se eu entendo por que foi tão difícil para mim participar dessa reunião. Obrigada, o problema é de eu não sei. Vamos ver, tá bom? Desculpa, Obrigada, então. Júlio. Imagina, Júlio. Obrigado aí pela contribuição. Eu vou dar sequência aqui. Eu vou botar esse aqui no mudo, que eu acho que está vindo um ruído. Pronto. Talvez liberar aqui o... Eu vou passar para o Roberto. Não identifico quem seja aqui ainda, mas... Oi, sou eu. Boa tarde, pessoal. Então, eu queria parabenizar aí o professor Roberto, meu xará, meu colega de trabalho também. Bom, só o pessoal não me conhece, então acho que vale a pena dizer que eu sou médico atuante, então a minha perspectiva acerca dessas evidências, elas acabam com uma certa inclinação para a clínica, né? E para os resultados que a gente tem dentro dessa avaliação da COVID, né? Pensando mais em sistema complexo. Então, eu tenho... O professor Roberto ele ajudou a elaborar algumas dúvidas que eu já vinha trazendo, e eu acho interessante trazer alguns pontos aqui para a gente pensar junto, né? Que talvez a gente não tenha até resposta. O primeiro ponto que o professor comentou na apresentação dele foi em relação ao dedímero, né? Que tem realmente evidências que correlacionem o aumento do dedímero, seja na entrada hospitalar, seja no segmento, com a deterioração clínica e com desfechos negativos, né? De mortalidade e não mortalidade. Só que os trabalhos eles demonstram que esse aumento do dedímero, que ele marcadamente é conhecido como um teste que tem a ver com parâmetros de disfunção de coagulação, como tromboembolismo pulmonar, por exemplo, trombose venosa profunda, só que a gente sabe que o dedímero ele também é um marcador de doença grave, né? Quer dizer, o dedímero ele é uma prova
Ele é um marcador de fase aguda, assim como a ferritina, assim como o PCR e VHS, que também estão aumentados nos casos de pacientes com Covid grave. Então, se você sabe que o paciente que tem Covid grave tem mais chance de ter coagulopatia e de morrer, eu acho um pouco difícil que a gente consiga separar se esses testes diagnósticos de coagulopatia, eles estão associados à gravidade da COVID ou estão associados à coagulopatia pela COVID, né? Porque porque você tem as duas coisas juntas. Então, uma essa coisa que os trabalhos diferenciação, trazem essa... Oi? fazer essa diferenciação, né, do que É se é de uma difícil. via ou por outra. E é difícil. E até porque, perceba, o dedímero hoje, a gente sabe que ele não pode ser usado no segmento intra-hospitalar de pacientes com o objetivo de você detectar doença tromboembólica. Por exemplo, tem um paciente que eu suspeito que ele tenha trombose, né? Ele chegou para mim na emergência, tudo bem, eu faço dedímero e eu vou ter uma sensibilidade boa, uma acurácia razoável. Agora, se esse paciente já está internado, independente do que ele tenha, eu não tenho mais esse parâmetro do dedímero, né? Eu tenho que me valer de outros exames. E aí, esses trabalhos clínicos, na verdade, eles se valem de alguns parâmetros que eles são estudados em conjunto para formar um score, que é aquele score de CIVD. Aí tudo bem, você fala, olha, esse paciente aqui ele tem CIVD, né? Que tem aqueles 4 perfis de CIVD. Só que aí a gente vai entrar num segundo problema, porque o paciente que está internado, ele está internado porque ele tem uma infecção grave, né? Então, portanto, ele no limite, ele morre por sepse, né? Ou ele morre por insuficiência respiratória, ele morre por sepse. E aí você tem os mesmos problemas de coagulopatia, inclusive o CIVD, por sepse. Ora, você pode fazer uma disfunção hepática, não ter os fatores de coagulação, não fazer CIVD e ter uma coagulopatia. Você pode ter uma mielopatia, fazer plaquetopenia, ter problema de coagulação e não ter CIVD, né? E você pode ter a CIVD relacionada a sepse. E aí eu acho que é um segundo problema também que os trabalhos, inclusive clínicos, trazem, dizendo que existe uma CIVD relacionada ao COVID, só que eles não demonstram que essa CIVD não está relacionada a sepse, né? Então, o que tinha que ser feito? Pega todos esses pacientes graves, vê quem pontua para sepse e vê quem não pontua para sepse, né, pelo SOFA. Dentre os que pontuam para sepse, qual é a prevalência de CIVD? Dentre os que não pontuam para sepse, qual é a prevalência de CIVD? E aí a gente vai saber se essa coagulopatia é relacionada ao COVID, né? Porque até então, os ensaios, e isso é uma coisa que os alunos também fazem confusão, os ensaios de anticoagulação, seja para profilaxia, seja para tratamento, igual a professora Nigri fez lá na USP, eles não são para tratamento de COVID. Eles são ou para profilaxia de doença tromboembólica, que todos os pacientes internados devem fazer, né? Ou para tratamento da CIVD. A gente não tem ainda da COVID, né? Espero que a gente esteja próximo. E aí se trouxe também um estudo, que foi aquele estudo que eu achei muito interessante, que ele relacionou o aumento da mortalidade quando você tinha um dedímero acima de 6 ou 8 vezes o limite superior da normalidade, e ele comparava pacientes tratados ou não, né? Desculpa, pacientes que receberam ou não heparina, né? E aquela heparina, seja a de baixo peso molecular, seja a não fracionada, se não me engano, ela estava em doses de profilaxia trombótica, né? Provavelmente ali 5 mil unidades, 12 em 12, 8 em 8, ou 40 a 60 miligramas uma vez ao dia subcutâneo. Só que esse estudo, na verdade, pelo que eu lembro dele, ele não foi nem um ensaio clínico, né? Ele foi um estudo retrospectivo. E eu fiquei um pouco me perguntando, porque é o seguinte, todo paciente que ele entra no CTI, ele tem que receber de cara uma dose de heparina não anticoagulante para tromboprofilaxia. E o paciente que está em enfermaria, que não tem, que ele está restrito ao leito, ele também deve receber essa medicação, né? Aí tudo bem, vai receber o omeprazol para não sangrar e tal.
Agora, como é que eles pegaram pacientes graves, internados, se o paciente estava gravíssimo, provavelmente ele estava em CTI, como é que esse paciente não recebeu heparina? Ele não recebeu porque não tinha? Ou não recebeu porque ele tinha algum fator de risco, né? Então, são dois grupos de pacientes gravíssimos que talvez não dê para a gente comparar nesse trabalho que foi lançado. E, na verdade, eu vou até além, eu acho que é difícil a gente ter essa informação. Será que a heparina em dose profilática, ela salva vidas no paciente que tem COVID? É difícil, porque para a gente ter essa informação, você tinha que pegar pacientes internados que não vão receber heparina, né? E a gente sabe que tem que receber, para não ter trombose, não ter, né, complicações que não são relacionadas à COVID. Mas talvez uma coisa interessante... Reais, você está dizendo, né? Aqueles que têm uma COVID um pouco mais moderada, vamos dizer assim. Aí seria um outro. Aí o que você poderia fazer? Pô, vamos pegar então todo mundo que é ambulatorial e toma varfarina e toma não anticoagulante oral e vamos ver, e vamos comparar. Tem um trabalho da professora Nigri que não foi... Roberto, não desculpa te interromper, eu preciso dar também a palavra para algumas outras pessoas. Você consegue finalizar, ou então podemos deixar, voltar a você, para se for mais uma outra pergunta, acho que eu prefiro deixar para o fim, pode ser? Aí damos a voz a outras pessoas e depois retomamos. Ou você quer concluir algum ponto rapidamente? Desculpe, mas eu tenho ainda pessoas inscritas aqui para falar. Não, tudo bem. Tá bom? Gira aí. Vamos girar, então. Tem vários aqui no chat também, mas então fui primeiro nas mãozinhas levantadas, a professora Cláudia Benjamin. Deixa eu fazer. Oi, Roberto, parabéns. Oi, Cláudia. Foi ótimo. Vou fazer 2 perguntas rápidas. Uma é sobre a imunotrombose ou microtrombos no fígado. Você leu alguma coisa sobre isso? No fígado? Eu comecei uma colaboração com médicos lá em Recife e eles disseram que é encontrado microtrombose, microtrombos, né, no fígado. E você focou muito no pulmão, dizendo que realmente a imunotrombose acontece no pulmão. Mas eu imagino que isso possa ser sistêmico também. Aí eu queria ver se você leu alguma coisa sobre isso. Na verdade, Cláudio, o que acontece, o que eu li, na verdade, o que acontece com aqueles pacientes que chegam na fase 3, que é aquela tempestade de citocinas, aí sim passa de um quadro local para um quadro mais sistêmico. Então, provavelmente, eu acho que você deve estar falando desses pacientes que já estão em estágios um pouco mais avançados. E a trombose, ela passa a ser sistêmica. Passa a ser um quadro não é uma coisa não é focado. Local, na verdade, seria mais para aquela fase 2, onde o paciente está com aquele estado mais de hiper, né? Assim, sabe, a fase que eles chamam de pulmonar, né? Então, assim, aí você tem esses microtrombos locais. Mas à medida que a doença evolui, esses trombos começam a ser sistêmicos, sim. Então isso é só um link para a minha segunda pergunta, mas você já acabou respondendo. Era isso, porque eu também já soube de o pai da minha cunhada, ele teve, e quando ele já estava melhorando, o médico prescreveu aspirina. E eu falei, gente, mas agora aspirina, já no final, eu imaginava que esses microtrombos seriam no início. Né? Mas, pelo visto, você pode ter a formação desses trombos mais para frente. Fazendo uma profilaxia, provavelmente, né? Porque aquela coisa lá, por exemplo, eles falam que pode fazer por até 45 dias utilizando heparina de baixo peso molecular. Então, eu acho que a gente precisa ter trials nesse sentido, estendendo essa terapia antitrombótica por um período maior, para a gente ver se existe esse benefício mesmo. Porque, realmente, se você pega um paciente que tem essa COVID severa e já tem um risco de evento trombótico, é importante a gente pensar que possa fazer uma profilaxia mais estendida para esse paciente. Aí, usando os novos anticoagulantes orais, por exemplo, você tem uma resposta um pouco mais previsível, né? Então, sim. Imaginei por isso, acho que vale a pena. Obrigada. Sim, obrigado, Cláudia. Eu vou ler aqui algumas perguntas que estão no chat, para ser, acho que talvez mais ágil, depois mais mãos levantadas. O professor Paulo Melo também já pediu a palavra. Então, a primeira pergunta que eu vi, se eu perder alguma, por favor, me avisem que eu volto, tá? Porque tem muita coisa aqui no chat. Então, o professor Jorge pergunta, e pacientes que fazem anticoagulação constante, pacientes com fibrilação atrial,
tem algum estudo mostrando menor ou maior incidência de Covid? Não vi nenhum estudo nesse sentido. Não vi nenhum estudo. Obviamente, esses pacientes já são pacientes que fazem o uso de antitrombóticos como profilaxia, né? A fibrilação atrial, por exemplo, ela é uma condição onde o paciente ele já tem que usar essa profilaxia por um tempo maior. Ele já usa com mais frequência, né? Então, mas assim, não tem nenhum estudo mostrando com específico com eles, né? De diferença de gravidade, talvez, de incidência de antitrombóticos em função do Covid. Não vi nada nesse sentido, Rosana. São poucos, né? Talvez ainda precise. Precisa muito, ainda está saindo sempre muita coisa. Né? A Ana Borges pergunta de saber se tem alguma relação estabelecida entre o uso diário de aspirina infantil, né, dose baixa, por alguns indivíduos, e risco de menor morbimortalidade na Covid. Na verdade, tem trials rolando nesse sentido. Essa foi a pergunta que a Ana fez, né? Se tem algum trial rolando com os antiplaquetários. E sim, tem esses trials rolando. Estatina também tem trials rolando, associação dos dois, porque a gente sabe que estatina você tem efeito anti-inflamatório, antitrombótico associado a elas. Então, sim, existem trials rolando, mas não existe nada publicado até então. Tá? A professora Morgana pergunta alguma novidade em relação aos grupos sanguíneos? Não li nada sobre isso, Rosane. Tem alguns trabalhos mostrando diferenças de índice, não sei se Morgana... o grupo A, né, que é mais suscetível, não é isso? Eu não cheguei a ler o trabalho, não. Eu vi postando a notícia por alto só, mas eu não cheguei a ver o trabalho. E se tem alguma correlação com a trombose especificamente. Pelo menos com isso eu não vi nada, entendeu? Só se for com a infecção em si, porque com a trombose eu não vi nenhum artigo que eu li relacionando essa questão de grupo sanguíneo e trombose. Não vi. Não sei se eu estou vendo mais perguntas. Professor Paulo Melo. Posso falar? Pode, Paulo. Eu não preciso aparecer minha cara, nem você. Você me bloqueou. Quer que eu ponha? Eu tinha tirado porque estava uma imagem... vou botar. Eu normalmente cubro a minha imagem. Eu nunca deixo aparecer. Então tá bom. Certo? Então, mas agora eu vou abrir. Se você deixar, eu vou aparecer. Pode. Primeiro, Roberto, excelente a sua apresentação. E desde o começo, e assim quando você botou aquele esquema bonito do pulmão, ali você tem uma resposta para um monte de coisas. Por exemplo, aquela visão que ele invade todo o pulmão rapidamente, a agressividade. O pulmão é 90% de vaso. O Covid, eu penso, Paulo Melo pensando, Covid não está desenhado para o parênquima pulmonar. Ele pode entrar pelo faringe, ele pode entrar pelo intestino, qualquer outra via que esteja expressa para ele, até pelo nasal. Né? E no pulmão é interessante, porque ele entra no epitélio pulmonar, passa para o epitélio vascular, porque a relação é uma membrana muito tênue, passa água, passa tudo, e ele cai na corrente sanguínea. Aí você depois falou em receptor, etc. Eu acho que o alvo dele, na verdade, eu não fico pensando numa proteína específica, eu fico pensando, ele deve ter um alvo na célula endotelial. A célula endotelial de todo o corpo, não tem um alvo específico. É igual aquela história, a febre amarela do fígado. Não é. O macaco cai da árvore porque os músculos param de funcionar. A primeira coisa que manifesta na febre amarela, se você examinar um paciente de febre amarela, é a fasciculação muscular, que ninguém dá valor no exame físico na história do paciente. Eu já vi vários em Macaé, eu fiquei assustado quando eu tinha confirmado isso, e alguém me manda um artigo de cultura de célula, qual é a primeira célula que o vírus da febre amarela cresce no tecido muscular. E a cultura clínica é que seja hepática da icterícia. Então, a gente avança. Então, eu olho, por que a heparina seria tão bom para o vírus? Por que diminui isso? Por que ela seria profilática? Não por causa do efeito da coagulação, porque o vírus tem uma proteína de ancoramento, aquela proteína S dele, que é uma proteína catiônica, de carga positiva. A heparina foi feita e desenhada para ele. A heparina não é anticoagulante, pelo amor de Deus. Eu ainda vou morrer falando isso. Por acaso acharam que ela era anticoagulante. Isso é uma aberração. Toda vez que eu falo isso em alguma conferência, alguma coisa, aqui no Brasil, lá fora, todo mundo fica rindo de mim. Mas a heparina, por acaso, acharam um uso terapêutico para ela como anticoagulante. Mas ela, no nosso tecido,
nos proteoglicanos, que ela expressa, o revestido, principalmente no endotélio, ela é feita como mecanismo de defesa. É um excelente anticitóxico. Já tem efeito da heparina, da histamina sulfatada, mostrando atividade antiviral, um monte in vitro. Você sabe disso, certo? Eu sou um fã da heparina. Outra coisa, quando você falou que tinha lá alteração, a presença do dedímero. O dedímero, ele indica que a lâmina basal foi exposta. Foi exposta por quê? Porque a célula endotelial morreu. Aí, o fator de von Willebrand, aí você ativa todo o sistema de cascata, com ativação de plaquetas, etc. Aí vai começar a ativação da plasmina e o dedímero aparece, ele aumenta. Então, ele é um indicador de que, o endotélio está lesado, que a lâmina basal está exposta. Aí você ativa o sistema de coagulação. E tem uma coisa interessante, que você falou que dava trombocitopenia. Claro, se o endotélio está lesado, as plaquetas passam a ser sequestradas da trombocitopenia, não tem dúvida. E o TAP aumentado. O TAP aumentado significa o seguinte, esse vírus, ele não é exclusivo do pulmão, ele viaja, ele cai na corrente sanguínea e ele vai, por exemplo, estou com uma pessoa em Aracaju, semana passada, ligou para mim e falou, eu não estou aguentando ficar em pé. Eu falei, vai no hospital e faz o teste do Covid. Aí estava com Covid, porque atacou o músculo dele, vasos musculares, certo? E nas crianças, 2 crianças dele tiveram dor de garganta, que rapidamente responderam à aspirina. Eu falei, dá aspirina para as crianças e você vai tomar uma outra substância que eu não vou mencionar aqui, só quando eu tiver a oportunidade eu falo. Eu tenho usado, a Luciene sabe que é a minha substância favorita, o inibidor de metaloprotease, que segura um pouco esse vírus, tem segurado bem. Bem, então, por que o TAP pode estar alterado? Porque o fígado foi agredido. Então, é uma secundária. A outra coisa, o outro órgão, que é 90% vaso, é o rim. Gente, ninguém pede urina AS, ninguém corre atrás do rim. Deixa a Luciene falar sobre isso depois. Mas eu olharia, muito interessante. Então, você cria um ambiente para coagulação intravascular disseminada. Você lesou o endotélio. Isso é o que, na sepse, muitas bactérias com essa resposta de citocina, ela destrói os proteoglicanos e aí você está com a exposição maciça para começar. Que fator pode agravar isso? Diabetes, hipertensão, desnutrição. Se você come pouca vitamina C, a sua capacidade de renovar a lâmina basal, principalmente nós que já ficamos idosos, é diferente de uma criança, porque isso a criança pega menos. Os idosos têm sempre a lâmina basal atrasada e as células endoteliais prejudicadas, porque elas estão ancoradas na lâmina basal. Eu pensaria, eu tenho fé, eu posso estar queimando a língua, que inibidores, esses antiplaquetários, essas substâncias, vão ter efeito importante no vírus. A heparina, eu concordo que é desenhada para o vírus, ela é desenhada para a defesa. Mas mexer na coagulação sanguínea é um efeito secundário da heparina. Prevenir a trombose, perfeito. E muito interessante. E o exame para pedir, por exemplo, eu estou participando de um grupo de Covid de Macaé, e aí uma infectologista, eu estou preocupado que o meu paciente já está com uma semana de heparina fracionada, de sangue, de 40, estava dando 2 vezes por dia até, de 12 em 12. E o dedímero aumentou agora muito. Aí eu falei para ela, parabéns, porque você está em processo inflamatório em fase de resolução. Aqueles trombos que estão formados no fígado, no músculo, no pulmão, estão se dissolvendo. O dedímero está sendo liberado, caindo na corrente sanguínea. Ao final, é um marcador excelente de resolução. É igual nós olhamos para linfócitos e monócitos. Quando eles aumentam na corrente sanguínea, significa o processo inflamatório está em resolução, está na fase final, localizado em fase final. Então, eu diria que é uma discussão longa pra caramba. Certo? Então, eu pensaria o seguinte, nesse caso, esse valor do anticoagulante é muito atraente, a sua maneira de colocar. A heparina teria um papel antiviral poderoso e, é claro, não esquece que ela tem esse papel anti-inflamatório. Daí o dedímero aumenta quando você faz heparina e ela vai fazendo a resolução do processo. Roberto, eu quero um monte dessas suas referências, depois eu vou pedir você desse material,
na discussão lá do meu grupo, você me inspirou muita coisa. Aprendi um monte de coisa com você. Parabéns. Bom, Paulo. E não olha para a heparina, não olha mais para a heparina como anticoagulante. A heparina não é anticoagulante. Ela tem atividade anticoagulante, mas o papel dela é principal, é o mecanismo de defesa que nós temos. Excelente, professor Paulo.